Então vamos lá. Agora que eu criei o novo campo, que é o campo proprietário, nós temos que passar esse campo aqui, né, nas instruções. Então, voltando para a pasta do receber, nós temos que colocar ele. No listar já foi. Né? Algumas das referências sim, mas faltaram algumas outras. Então, por exemplo, eu coloquei no mostrar, tá tudo ok. Mas eu tenho também que fazer isso aqui com ele, ó. Quando eu passar o ID dele no editar, eu pego esse campo que nós acabamos de criar, que é o proprietário, e passo para ele o valor do proprietário. Prontinho. Aí ele já vai, então, reconhecer que foi passado aquele determinado valor ali. Também temos que colocar na hora de fazer a inserção e acho que é só. Daqui a pouco nós vamos testar tudo ali para poder ver. Então aqui ele, além de receber o comprador e o locatário, agora ele recebe um outro campo que é o proprietário. Pronto. E esse proprietário, ele vai aqui ter que verificar essa condição, né? Se a descrição for vazia e proprietário também for vazio, se tudo isso for vazio, ele manda selecionar um comprador ou um locatário ou um proprietário, ou inserir uma descrição. Se o comprador for diferente de vazio e locatário for diferente de vazio, não, isso aqui não tem. É porque a cobrança tem que ser feita para um deles, é verdade. Então tem que colocar um AND proprietário for diferente de vazio. A conta deve ser gerada para um comprador, um locatário ou um proprietário. Prontinho. Aqui, porque ele não pode ser mais de um desse. Se ele colocar 2, então não. Aqui teria que ser os 3. Então não, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Deixa eu até olhar como que eu fiz isso no apagar, porque eu vou ter que criar mais if desse. Tem que ser separado desse jeito aqui, ó. Eu não posso fazer daquele jeito não. Não, aqui eu não identifiquei isso não, porque eu posso gerar uma conta apagar que não seja para eles. Então a lógica é outra. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui para desfazer. Eu não posso selecionar mais de um, tá? Então eu tenho que fazer as combinações. Por exemplo, se eu selecionei, né, se o comprador e o locatário está diferente de vazio, é porque eu selecionei os dois. Eu só posso selecionar um deles. Então eu não posso selecionar mais de um. Eu vou colocar aqui, ó, a mesma condição para ele. Se os 3 for diferente de vazio, a conta deve ser gerada para um comprador, um locatário ou um locatário ou um proprietário. Não pode ser gerada para mais de um deles. Aqui é proprietário. Pronto. Mas também tem as outras condições, que eu posso ter selecionado os 3, eu posso ter selecionado só esses 2. Posso ter selecionado só esses 2. Eu posso ter selecionado só esses 2. Tem muitas combinações aqui, ó. Aqui não tem acento no A, não. Então, se o comprador e o proprietário deve ser gerado para um comprador ou um locatário, para um comprador ou um proprietário. Ele sabe que ele não pode gerar para todos. E a outra combinação é o seguinte, proprietário e locatário. Agora vamos testar isso aqui agora ali. Locatário. E foi locatário e comprador? Foi. Conta deve ser gerada para um locatário ou um proprietário. Pronto. Vamos ver essas combinações para ver se isso vai dar certo mesmo. Então, quando eu tentar gerar uma conta, vamos supor que eu não tenha colocado nada, né? Vamos só colocar um valor aqui, ó, de 50 e vou tentar salvar. Aí ele tem que falar, escolha um comprador, um locatário, um proprietário ou insira uma descrição. Qualquer um desses serve. Se eu vier aqui e selecionar um comprador e um locatário, ó,
a conta deve ser gerada para um comprador ou um locatário. Não pode ser gerada para os dois. Ah, não, então beleza. Mas se eu selecionar um comprador e um proprietário, ele vai falar também, tá vendo? Se eu selecionar um proprietário e um locatário, ele também tem que falar. Ó. E se eu selecionar um locatário e um comprador, que era a primeira opção, ele também vai chiar. E se eu selecionar os três também, ó. Então tá tudo certo. Se eu selecionar só um, tranquilo. Ele tem que gerar aí para ele, mas por enquanto eu não vou salvar porque nós vamos ter que passar esse novo campo.